Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, depois de algumas dificuldades técnicas aqui, finalmente conseguimos conectar. Me apresentando aqui rapidinho, meu nome é Guilherme Henke, eu sou um dos fundadores da CapTable, que é uma empresa de investimentos em startups. A gente tem por propósito aí conectar enfim, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todos aqueles que buscam diversificar sua carteira de investimentos, a startups que estão em busca de recursos no mercado para escalar suas operações, enfim, para conseguir alçar novos voos. Né? Esse era um investimento que antes estava restrito mais aos grandes fundos, às famílias com bastante dinheiro, e aí a gente tem o propósito aí de trazer também ao investidor comum. E é um prazer estar participando aqui da Campus Party, e não só participando aqui, mas também também apoiando, né, todo esse grande evento, esse evento que já é icônico aí do nosso ecossistema. Né, eu vou pedir ajuda aqui para a produção, que eu estou tentando compartilhar um material aqui para conseguir mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui, senão a gente vai na conversa aqui mesmo. Bom, pessoal, a minha ideia aqui hoje com vocês é transmitir um pouquinho de como é que alguém pode fazer para investir em startups, como montar uma estratégia de investimentos, como, enfim, alocar um pouquinho daquilo que a gente, temos renda, né? Dessa renda a gente separa um pouquinho para os nossos gastos pessoais e a gente também, eventualmente, consegue fazer uma poupança, alocar um pouco dessa poupança em renda fixa, bolsa de valores, imóveis, e eventualmente também a gente pode estar procurando alocar em ativos de tecnologia de alta escalabilidade que podem nos dar um grande potencial de retorno. É um mercado que já fez vários milionários, né? Só que tem a forma errada, assim como tem a forma certa de a gente fazer isso. E eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho para vocês quais são as formas, aquelas que a gente, da nossa experiência aqui, vê dar melhores resultados, para que vocês também que estão em casa assistindo aqui, que eventualmente ainda não participam desse mercado, possam participar da melhor forma possível, da forma de gerar maior resultado possível. Né? Então, eu não sei se vou conseguir compartilhar meu material aqui com vocês, mas eu acho que eu tenho muito mais a compartilhar aqui na conversa mesmo do que realmente eu ia mostrar aqui na tela. Bom, vamos começar então aqui, pessoal. Vou seguir um roteirinho, tá? Com um alinhamento chave aqui, né? Aquele cara chato que sempre começa pelo conceito, né? Mas o importante aqui de começar pelo conceito é a gente pegar algumas palavras-chave. O conceito de startup, né? O conceito de startup é aquela, cada um tem o seu, né? Eventualmente tem uma empresa que tem tecnologia, a gente diz que é startup. Né? A Amazon é uma startup, Nubank é uma startup, são mega corporações, mas tem gente que ainda diz que são startups porque são empresas criadas na era da tecnologia, com tecnologia no core do seu negócio. Mas o conceito que a gente gosta, que é aquele conceito quando a gente vai mais lá atrás, voltando lá para o Steve Blank, lá para o grande professor desse mercado, né, o conceito de que startup é uma empresa jovem, nascente, em busca de um modelo de negócios, né, e, na verdade, em busca de um modelo de negócio repetível e escalável, em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Então, ou seja, ela ainda está validando hipóteses, certo? E aqui o próprio Steve Blank ele faz o contexto, né, que embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup precisa de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional. Né? Então tem que ter inovação e tem que ter um modelo repetível e escalável. Para ser escalável, normalmente a gente vai falar de tecnologia, né? Porque a tecnologia é uma das grandes ferramentas que permite a escalabilidade de negócio. Então a gente começa com o conceito aqui para a gente pegar essas três palavrinhas-chave aqui: repetível, escalável, né, e com inovação. Por repetível, a gente entende baixo custo marginal de replicação. Então, quer dizer, eu desenvolvo um software, eu posso vender o mesmo software que eu vendo para um, eu vendo para o outro, eu vendo para 10, eu vendo para 100, eu vendo para 20 mil pessoas. Então, ele é repetível. Né, por ser repetível, ele se torna escalável e tem que ter alguma inovação envolvida, senão eu vou competir no mercado extremamente, enfim, predatório, que eu vou precisar, que isso vai mitigar o meu potencial de escalabilidade. Né? Então, assim, tendo esses conceitos na cabeça, vamos pensar por que alguém deveria investir em startups. E a gente vai citar aqui três principais motivos pelo qual alguém deveria investir em startups. E normalmente, normalmente a gente começa sempre pelo mais óbvio, que é, obviamente, o potencial de rentabilidade. E só um alinhamento inicial, pessoal. Quem montou quem, enfim, sempre comenta desses três motivos aqui,
é o nosso sócio aqui, o Pedro Englert. Ele era o CEO da Startse, hoje ele é presidente do conselho da Startse, e é nosso grande mentor aí aqui na CapTable, né? E o Pedro, enfim, que ele fala sempre nesses 3 motivos para investir em startups. O primeiro deles é as rentabilidades. A gente fala que o Brasil não é mais o paraíso dos rentistas, né? Ou seja, não temos mais aquela taxa de juros de quase 15% ao ano que permitia qualquer um ter bons ganhos investindo em renda fixa sem correr grandes riscos. Né? E também não é mais o inferno dos empreendedores que foi durante uma época. Né? Hoje em dia, a gente vê vários setores desenvolvendo grandes empresas do zero, né? Enfim, muitos empreendedores tendo sucesso. A gente vê que o ambiente de negócio ele está mais amigável no Brasil, sim. A gente reclama bastante do Brasil, mas a gente vê que vários setores estão permitindo que modelos de negócio mais amigáveis surjam. E, quando a gente olha para esse novo contexto macroeconômico, a gente começa a olhar para as alternativas de alocação de recursos que a gente tem. E tem muita gente que procura a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores realmente é um lugar onde eu posso ter boas rentabilidades. Com um pouquinho mais de risco, talvez, é claro. Né? Mas quando a gente olha para startup, o que a gente está fazendo na Bolsa de Valores de forma geral? A gente está comprando participações em empresas e com o crescimento dessas empresas, a gente vai ter a valorização dessa nossa participação. Né? É isso que a gente está buscando via de regra. Claro, tem gente que gosta de montar uma carteira de dividendos para receber as suas participações dos lucros, mas o grande ganho está ali no crescimento da empresa, na valorização daquele pedacinho que a gente tem, né, para que a gente rentabilize o nosso patrimônio. E quando a gente olha para investimento em startups, é exatamente a mesma coisa. A gente está comprando pequenas participações, ou às vezes nem tão pequenas assim, né, em empresas. Então a gente espera que aquela empresa cresça, se valorize, para que o nosso pedaço valorize também. Então a lógica, o princípio é exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Eu estou correndo mais risco, talvez esteja, né, porque eu estou investindo em negócios num estágio de desenvolvimento mais precoce, né, mas ao mesmo tempo eu tenho um potencial de ganho ilimitado. O risco que eu corro é o risco do meu capital investido, né? Então eu investi R$1.000, eu vou ter o risco de perder esses R$1.000, esse é o meu risco. Né? Mas eu também corro o risco, do ponto de vista positivo, de multiplicar esses R$1.000 20, 50, 200 vezes. Né? Então, eu posso perder esses R$1.000 ou eu posso transformar ele em somas bastante relevantes. Né? Então, dessa perspectiva, ele é um pouco diferente do investimento em bolsa de valores. A gente sempre traz alguns exemplos da própria bolsa, como é que teria sido investir na Magazine Luiza. Né? A Magazine Luiza é o grande case de quem investe na bolsa hoje em dia, porque em 2015 a ação dela estava valendo R$1, em 2019 estava valendo 250, claro, descontado os desdobramentos que ela fez ao longo do caminho, né? Uma empresa às vezes faz desdobramentos, ela aumenta o número de ações para reduzir o preço da sua ação, sem fazer uma captação de recursos, né? Ela só desdobra, ela transforma cada ação em duas, né? A Magalu passou por esse processo, mas se ela não tivesse feito esses desdobramentos, a ação dela teria valido 250. Então quem tinha R$1 alocado em Magalu em 2015, passou a ter R$250 alocados em Magalu em 2019. Então, em 4 anos, ela valorizou 250 vezes. Né? Agora, quando a gente olha para o cenário de startups, a Magalu é o grande case, ela está isolada na Bolsa de Valores. Raramente isso acontece, dificilmente vai acontecer de novo. Né? E quando a gente olha para o investimento em startups, e a gente tem as startups aí que a gente chama de unicórnio, né? E o Brasil tem criado cada vez mais startups unicórnio, que são aquelas startups que passam a valer $1 bilhão. E às vezes em pouquíssimos anos. Se a gente pegasse uma média dos unicórnios nos últimos 5 anos e a gente tivesse investido nessa média desses unicórnios, a gente teria multiplicado 95 vezes o capital. A gente está falando aí de Gympass, Log, Loft, esse tipo de empresa. Se a gente tivesse investido no Nubank há 6 anos atrás, né, a gente teria valorizado nosso capital 1000 vezes. Né? Então, é claro que falar no Nubank é covardia, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que no mercado de startups é muito mais frequente essas valorizações absurdas do que no mercado da Bolsa de Valores. Né? Embora, claramente, o risco é maior e é mais difícil acertar qual é a startup que vai se tornar um unicórnio. Mas a gente teve vários cases nos últimos anos. Enquanto na Bolsa a gente teve Magazine Luiza, Unipar, Locamérica, que foram
algumas empresas que tiveram uma valorização bastante relevante. Nas startups a gente tem 99, Log, essas que eu citei, PagSeguro, Stone, Nubank, iFood, Impass, Loft, Banks, Wildlife, Quinto Andar, e temos cada dia mais empresas, né, atingindo esse status e valorizando bastante. Mas não precisa se tornar unicórnio para dar uma boa rentabilidade para os seus investidores. Basta que a startup ela cresça bastante. E sem esse status de unicórnio, a gente já tem várias que estão chegando lá. A Melius fez IPO na Bolsa de Valores, a Enjoei fez IPO na Bolsa de Valores. Nós já temos várias ali que antes valiam 5 milhões, 10 milhões, agora estão valendo 200, 300, 400 milhões e estão na fila para se tornar unicórnios. O segmento do Brasil, depois eu mostro alguns dados para vocês, tá de fato bombando. Então, esse é o primeiro motivo para investir em startups, que é a possibilidade de rentabilidade, as altas rentabilidades desse mercado. Bom, o segundo motivo para investir em startups, para quem é investidor, para quem tem seu patrimônio alocado em empresa, na Bolsa de Valores, eventualmente eu tenho um pouco de dinheiro investido em ações do Itaú, investido em ações do Bradesco, essa turma mais tradicional do mercado financeiro, eu fico sempre com medo de que vai acontecer com as minhas ações, com essas empresas que eu sou sócio, o que aconteceu com os táxis quando entrou o Uber, quando entrou o 99, quando entrou esses novos modelos de negócio. Né? Então, eu tenho um risco de disrupção de mercados que pode impactar os meus investimentos. Para mitigar esse risco, eu faço aquilo que o mercado financeiro chama de hedge, uma proteção. E quem vai disruptar o meu mercado é uma startup. Então, por que eu não posso, se eu tenho Itaú, se eu tenho Bradesco, se eu tenho esses bancos mais tradicionais em carteira, também ter fintechs em carteira? Porque se essas fintechs acabarem com o mercado financeiro tradicional e eu perder o meu investimento aqui, eu ganho aqui desse lado. Então, eu estou mitigando a minha possibilidade de perda. Então, criar esses mecanismos de proteção de patrimônio são muito importantes. Normalmente, o mercado financeiro faz isso usando derivativos. Aqui, a gente pode usar o mercado de startups para se proteger desse risco de disrupção. O terceiro motivo para investir em startups, pessoal, é o aprendizado. Ele não é menos importante que os outros dois. Ele é muito importante, porque ao estar investindo em startups, eu vou estar conectado com o que tem de mais novo em tecnologia, em modelos de negócio, em modelos de gestão, né? Eu vou estar conectado com aquelas pessoas que são que são realmente o futuro dos negócios, né? Então, eu começo a aprender formas de criar valor, formas de fazer negócio que eu posso eventualmente aplicar nos meus negócios, nas minhas empresas, na minha atividade executiva. Né? E isso pode dar, enfim, um bom up na minha carreira, pode dar um bom up no sentido de network, eu vou estar co-investindo com alguns grandes investidores. Então, estar participando, fazer parte desse ecossistema faz muito sentido. Né? Bom, beleza, já falamos dos três motivos, espero que eu tenha conseguido convencer vocês de que é um bom negócio investir em startups, de que faz sentido estar participando desse mercado. Então vamos falar um pouquinho dos princípios básicos desse investimento, e eles são três. Bom, o primeiro deles é que, apesar das altas rentabilidades, a gente tem que sempre saber que o risco é alto e a liquidez é restrita. Então o risco é alto, eu posso perder meu capital, aliás, eu tenho grande chance de perder meu capital em algumas das minhas investidas. Né? E a liquidez é restrita. Enquanto na Bolsa de Valores eu posso mudar de ideia amanhã, comprei uma ação da Petrobras hoje, amanhã já não gosto mais da Petrobras, eu vou lá e vendo, com startups eu não consigo fazer isso. Normalmente investir numa startup é um casamento de pelo menos 3, 5, 10 anos. Né? Então eu tenho que saber disso antes de ingressar nesse mercado. O segundo princípio básico é que é um investimento para o longo prazo. Né? Então se eu alocar meu capital numa startup, como eu estava falando ali, liquidez restrita, eu tenho que já ter essa expectativa de que vou ter que segurar meu capital ali empatado por um bom tempo e que para enxergar esse capital rentabilizando, eu vou levar um bom tempo acompanhando a startup. Então, se a minha startup não valorizou de 2 meses para cá, eu não posso me desesperar. Provavelmente o fundador está ainda testando hipóteses, tentando atacar novos mercados e um dia, ele, por tentativa e erro, ele vai acertar a mão e vai dar o grande up que a gente espera. Então, paciência, né? E o terceiro princípio básico é entender que não existe mágica. Nem sempre os mesmos investidores, os melhores investidores, acertam sempre. Né? Então, a gente tem histórico de grandes investidores do mercado que têm perdas milionárias em investir em startups. E por que eu estou contando esses três princípios para vocês, pessoal? Porque isso vai balizar a nossa estratégia. Né? Então, primeiro, se é um investimento arriscado de liquidez restrita, eu tenho que reservar uma parte pequena do meu patrimônio para investir nessa classe de ativos. A gente sempre recomenda entre 5% e 15% do patrimônio. Claro, se é 5 ou se é 15 vai variar
conforme o perfil de risco de cada investidor. O segundo ponto é que, pô, se eu preciso ter uma capacidade de análise apurada, porque eu vou ter que casar com aquele ativo por bastante tempo, eu preciso criar uma tese de investimentos. Quais são aquelas características que a startup tem que ter que vão me permitir acreditar nela? Né? Eventualmente, a tese normalmente começa por, pô, qual é o setor que eu sei avaliar bem? Eu, por exemplo, tive minha carreira toda ligada ao mercado financeiro. Então, eu sei melhor avaliar fintechs. Então, na minha tese, eu invisto em fintechs. Eu invisto em fintechs B2B porque eu entendo que é um mercado que tem mais espaço ainda, já que o mercado B2C já está bastante competitivo. Então, pô, a gente vai montando os critérios de tese e a gente vai chegando no conjunto de características que uma startup tem que ter para eu acreditar nela. Isso facilita muito a originação e seleção de bons ativos para a gente investir. E o terceiro ponto é que se eu não vou acertar sempre, porque nem os melhores gestores acertam sempre, eu preciso montar um portfólio. Eu preciso espalhar aqueles 5 a 15% do meu patrimônio. Não posso colocar ele só em uma startup e torcer para ela virar unicórnio. Eu preciso espalhar em 10, 15, 20 ativos. Né? E assim eu vou garantir que uma startup quebrando, a outra andando de lado, a outra crescendo um pouquinho, não vão impactar os grandes ganhos que eu preciso ter. Eu preciso acertar poucos ativos dando certo para que eu possa ter uma rentabilidade consistente no meu portfólio. Então, eu preciso separar uma parte pequena do meu patrimônio e eu preciso montar um portfólio que esteja baseado na minha tese. Então, essas são os principais itens que compõem uma estratégia de investimento em startups. Algumas coisas que são importantes de avaliar para montar a tese. Tipo do cliente, se é B2B, B2C, B2B2C, geografia, se é Brasil, é Europa, Estados Unidos, é mundo, né? Em que estágio a startup está, é muito importante. Se eu quero uma startup early stage que está ainda lá no PowerPoint, ou se eu já quero alguém que está tracionando, que já demonstrou ter um produto relevante para o mercado, se eu gosto de um modelo de assinatura de receita recorrente, modelo marketplace, se é um e-commerce, o que é, qual é o modelo de negócios, qual indústria que é, se é do agro, se é fintech, como eu estava comentando, se é health tech, está na moda agora. Né? Então, esses são itens importantes de a gente avaliar numa tese. Bom, e agora, para finalizar, pessoal, vamos comentar rapidinho quais são os principais critérios que eu tenho que avaliar numa startup, que é muito diferente da Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, eu vou avaliar a empresa, a qualidade do management, das decisões, o financeiro. Aqui numa startup, eu tenho que ter foco nos fundadores, pessoal. Eu estou sendo informado que pela Pronar já estressando esse ponto. Eu tenho que olhar para os fundadores, quem são os caras que vão tocar aquele negócio adiante. Tá? Quem são os caras que vão realizar todo esse plano que existe e que deve ser levado a cabo, que vão permitir com que eu tenha grandes rentabilidades nos meus investimentos. Esse é o principal item que sempre um investidor tem que avaliar ao investir numa startup. Eu acho que a gente está com o tempo estourado aqui, eu tinha mais algumas coisas a comentar com vocês, mas eu vou passar a bola aqui. Quem sabe da próxima vez a gente consegue ter mais tempo aí para conversar sobre todas as formas de investir e como encontrar boas startups e um pouquinho mais também dos itens de análise.